Pode Oi? seguir, pode seguir a sua dinâmica, tá? Tá, então vamos lá. Então, a minha formação é em psicologia, né? Eu sou especialista em clínica de saúde e mãe de uma criança que tem hoje 6 anos. Ao longo do tempo, eu fui percebendo que um dos objetivos do meu trabalho é ajudar mulheres a construir uma vida plena. E quando eu falo de plenitude, não tem a ver com perfeição, tem a ver com uma vida onde elas se reconheçam. E aí eu fui descobrindo ao longo do tempo que para a gente conseguir isso nas nossas vidas, a gente precisa cuidar desse espaço de autocuidado, de superação da ansiedade, do estresse, principalmente nesse momento, né, onde a gente está vivendo esse momento de estresse coletivo, né, assim, que é essa pandemia. E quando eu falo de autocuidado, eu não estou falando não necessariamente de ir no salão, de fazer a unha, pode ser isso também, mas não necessariamente só isso, tem a ver com algo que te cuida, que te nutre. E o que eu percebo ao longo do meu trabalho é que nem sempre a gente sabe o que cuida da gente de verdade, em cada momento. Isso muda também, né, ao longo do dia. Às vezes o que me cuida, eu estou cansada, eu preciso de descanso. Mas às vezes o que me cuida é trabalhar, né, e poder produzir, colocar meu projeto no mundo, então varia. Então, quando eu falo de autocuidado, eu estou falando de uma coisa muito profunda, sabe? Não necessariamente só a ver com estética, mas que passa sempre por algo que tem a ver com você, né? Por exemplo, ir para o salão pode ser um ato, um gesto de autocuidado, né? Um espaço de autocuidado na sua vida? Pode. Desde que isso seja algo para você, né? Assim, eu vou no salão porque eu quero fazer meu cabelo, que eu quero fazer minha unha, não por algo externo, né? Eu quero arrumar meu cabelo porque eu vou numa festa, porque eu quero que as pessoas me olhem. Então, essa é a diferença, né, que eu tenho trazido para esse conceito de autocuidado. E a questão da ansiedade e do estresse que está aí, né, no mundo, cada vez mais intenso, principalmente na vida das mulheres nesse momento. Que a gente também, o que aconteceu com essa pandemia? Acabou que ia acontecer uma sobrecarga maior ainda, né, com essa coisa de trabalhar em casa, e cuidar dos filhos, cuidar da casa, e enfim, né, várias realidades. Então a gente percebe, hoje tem várias pesquisas que falam disso, como que as mulheres estão cada vez mais sobrecarregadas, que já eram antes, né, agora mais ainda. E em relação ao meu percurso de formação, a comunicação não violenta é um orientador muito, muito forte na minha vida. Eu pesquiso e eu pratico escuta empática, né? Então, esse trabalho, ele não é de comunicação não violenta em si, mas a comunicação não violenta, ele perpassa ele o tempo inteiro, porque é um pouco o que faz sentido para mim hoje, o que eu estudo e pratico, e que faz diferença na minha vida, né? E eu estou em formação agora pela Associação Brasileira de Trauma no método de experiência somática, que é uma abordagem naturalista que atua no sistema nervoso para que a gente consiga autorregular o nosso corpo de novo. Porque sempre quando a gente vive uma experiência desafiadora, traumática, seja que quando eu falo de trauma, não necessariamente tem a ver com trauma inócuo, né? Mas às vezes tem alguma experiência que para mim vai ser desafiadora. Então eu estou nesse momento me formando nessa técnica, tem sido muito legal, assim, acho que tem agregado muito ao que eu já fazia, né, no meu trabalho como psicóloga. E os pilares para esse trabalho é a psicologia humanista, né, que é a minha formação, é a linha que eu sigo. Esse livro, Volta ao Lar, do John Bradshaw, que é Como Resgatar e Defender a Criança Interior, inclusive vou mandar para vocês durante o encontro. A comunicação não violenta e a experiência somática, né, que vão ser os pilares. Não necessariamente as únicas coisas, mas o pilar, né, desses encontros. Se eu estiver falando muito rápido, você pode me orientar, tá, Júlia? Não, tá tranquilo. E eu achei que seria importante eu falar para vocês também por que eu criei esse grupo, né? Eu percebo, isso um pouco que eu já falei, esse lugar da solidão das mulheres, como que a gente, às vezes, não tem com quem falar algo que é muito profundo. Eu lembro muito da Brené Brown, né, que trabalha essa coisa da vulnerabilidade, e ela fala que tem coisas que a gente precisa falar, né? Não para todo mundo, não para qualquer pessoa, mas que a gente precisa ter esse espaço de falar dessas coisas que estão muito dentro da gente, porque senão a gente vai virando meio que uma panela de pressão. Eu comecei a perceber também, tanto na minha vida como no meu trabalho, principalmente na clínica, como que a gente repete alguns padrões. E às vezes a gente repete sem querer, e às vezes a gente quer mudar, e a gente quer fazer diferente, a gente não dá conta. E aí eu fui percebendo como que isso tinha muito, lógico, isso já vinha da minha formação como psicóloga, né? Como que às vezes a gente tem algumas matrizes da nossa infância que continua moldando o nosso comportamento. Não é só psicologia, neurociência, todo mundo fala sobre isso. Mas quando eu fui trabalhando esse processo nesse livro Volta Lá, eu fiquei muito, muito impressionada.
com os resultados, porque tanto as técnicas são muito sutis e trabalha uma perspectiva de ir até onde a pessoa dá conta. Eu falei, nossa, é isso, né? Eu acho que eu encontrei aqui um meio do caminho, né? E aí quem se sentir mais aberta para aprofundar, aprofunda, quem se sente que não, ok, fica onde dá conta. Então, eu fiquei bem tranquila. E com esse objetivo, assim, da gente tentar entender o que acontece com essa repetição para que a gente possa reprogramar. O ponto da ansiedade e do estresse, né, que está muito vivo hoje na sociedade. Uma outra coisa que eu fiquei pensando, né, e observando, é como que a gente está muito ligado ainda à sobrevivência. Quando eu falo das mulheres, às vezes, de ter espaço na vida delas, por exemplo, para diversão, para brincadeira, é como se isso de alguma forma desorganizasse, porque a gente não está acostumado com isso, a gente está muito acostumado a servir o outro, a fazer pelo outro, aí porque o filho quer, porque o marido quer, mas a gente às vezes a gente perdeu esse espaço na nossa vida da leveza, né, da diversão, às vezes a gente fica muito na sobrevivência. E a questão da falta de apoio, né, assim, como que isso é muito gritante na vida das mulheres. E eu fiquei muito assustada com um dado que eu vi há uns 3 semanas atrás, que é o número de suicídio nas mulheres no puerpério, agora na quarentena, né? Assim, então eu fiquei pensando, gente, a gente precisa mesmo fortalecer e qualificar essa rede de apoio, né? Então foi a partir daí que eu comecei a pensar como que eu poderia trazer algo que poderia ser efetivo. E qual que é o objetivo, né? Qual é o contraponto? O que eu acho que seria um bom resultado? Lógico que nada é mágico, né? Eu falo que o processo de autoconhecimento, a jornada de autoconhecimento, ela é para a vida toda, e ela é um processo. Cada vez que você faz alguma coisa, você vai um pouquinho e vai se conhecendo um pouquinho, mas é um processo que vai durar a vida toda. Mas eu tenho uma expectativa, e é isso que eu vejo acontecendo na minha vida e na vida das pessoas que eu atendo, que é isso, quanto mais você amplia a sua consciência sobre a sua história, mais você entende por que você está fazendo aquilo, e mais possibilidades você tem para fazer coisas que têm mais a ver com o que você quer naquele momento, com seus princípios, com seus valores, com suas necessidades. Uma outra coisa que eu percebo é como é que a gente vai trabalhando também essa coisa do merecimento, porque o que eu percebo também é como que a gente ainda não se apropriou desse lugar de merecer, né? De merecer esse lugar de autocuidado, de merecer um tempo para a gente, de merecer. Às vezes, quando eu vou conversar com muitas mulheres, elas falam que ela não tem tempo, né? E ok, né? A falta de tempo, isso é a rotina ela é uma rotina que às vezes sufoca a gente, mas ao mesmo tempo todo mundo tem 24 horas, né? E se a gente não se apropriar desse lugar de que a gente merece um tempo pra gente, que a gente merece cuidar da gente, não vai ser outra pessoa que vai fazer isso. Então eu percebo que a gente vai voltando para esse lugar de merecer, né, esse espaço para cuidar da gente. O ponto da liberdade, né, que é isso, à medida que eu vou me conhecendo, eu vou voltando para esse lugar de liberdade de poder escolher, liberdade de poder ter um tempo para mim, liberdade de aprender a lidar com a ansiedade, com o estresse de um outro jeito. Vou construindo cada vez mais esse apoio de qualidade, porque o que eu falo muito também ultimamente eu defendo muito esse lugar do apoio, a gente precisa de apoio, mas não pode ser qualquer apoio. Tem que ser um apoio que tenha a ver, né, com seus princípios, com seus valores, com suas necessidades, e aí é preciso construir, né? Não é algo que está dado na sociedade do jeito que a gente vive. E esse conceito da vida plena, que eu gosto muito de trazer essa perspectiva da Brené Brown, porque para mim é o que mais conversa assim, com o que eu tenho feito na minha vida e no meu trabalho. Ela fala que viver plenamente é encarar a vida a partir de uma afirmação de valor. Significa cultivar a coragem, a compaixão e a sintonia necessária para acordar pela manhã e pensar: não importa o que eu faço ou deixo de fazer, eu sou o suficiente. E ir para a cama e pensar: sim, sou imperfeito e vulnerável, e às vezes tenho medo, mas isso não muda o fato de que sou corajosa e digna de amor e pertencimento. Então, quando eu falo de vida plena, eu não estou falando de perfeição, nem eu estou dizendo desse lugar, né, da gente viver sentindo que a gente tem valor e que a gente merece e que a gente, né, a gente erra e a gente acerta, e como todo mundo, e que nem por isso, né, a gente é mais ou menos, e que a gente é importante. Então, quando eu falo de vida plena, eu estou falando disso, eu não estou falando de perfeição, eu estou falando de acolher a gente, tanto nos momentos que a gente está vulnerável, quanto nos momentos que a gente acha que a gente está, né, caminhando com mais força na vida. Acho que é aceitar a gente mesmo, né, nessa plenitude. E a minha proposta é de dar alguns mergulhos em algumas coisas que são muito importantes nesse processo, que é voltar para esse lugar de respeito à nossa história, mas sem identificar.
Tem uma coisa que eu percebo também, que sempre quando a gente vai revisitar a nossa história, às vezes a gente se identifica com a história, como se a gente fosse a história, e a gente não é a nossa história. A gente viveu aquela experiência e, de alguma forma, naquele momento, a nossa criança fez uma leitura daquela experiência e, de alguma forma, a gente traz essa leitura para o resto da vida. Então, é olhar para a nossa história, respeitar a nossa história, mas não identificar, né? A gente não é a nossa história. E aí, à medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai liberando também essas energias que vão ficando ali a partir das experiências que a gente vive. Trazer esse conceito de empatia, né, que não é necessariamente o que eu falo, quando eu falo de empatia, não é necessariamente me colocar no lugar do outro, mas é eu me relacionar com o outro a partir desse lugar de conexão, né, de possibilidade de um encontro a partir de um lugar que não é necessariamente o racional. A autocompaixão, que é algo que para mim está sendo assim, super importante, fundamental, tipo um item zero, assim, para ter uma vida mais leve, né? Eu preciso olhar para mim quando eu faço uma coisa que eu não gosto muito de erro e acerto, porque eu acho que a gente está na vida para aprender, e sempre quando a gente faz alguma coisa e vive uma experiência, a gente está aprendendo. Então, eu não gosto muito de falar quando eu erro, mas quando eu faço algo que não tem a ver com os meus princípios e valores, se eu ficar me punindo, me julgando, me condenando, entregando na cruz, eu não vou conseguir, né, mudar. O que eu tenho percebido é essa é a minha hipótese, não é uma verdade absoluta. Mas nas minhas experimentações eu tenho percebido isso, assim. Quanto mais eu me acolho, que não quer dizer concordar com os comportamentos, né, que eu acho que não são legais. É olhar para eles com consciência e falar, ok, isso não foi legal, eu quero melhorar o que eu preciso para melhorar, mas também não me pregar na cruz, né, não me julgar e achar que eu sou péssima por isso. Trabalhar essa questão da criatividade, né, que é uma coisa que eu acho que todo mundo tem. Teve uma época na minha vida que eu liguei a criatividade muito a algumas pessoas, né, alguns seres de luz que eram criativos, inclusive os professores, porque eu fico impressionada quando os professores são criativos, né? Mas de liberar essa criatividade para outras áreas da vida também, inclusive nesse processo de autocuidado e de autoconhecimento. E a curiosidade, isso para mim é o mais legal, assim, quando a gente começa a se despertar para essa curiosidade sobre a gente mesmo, assim, querer saber como é a gente, como a gente se relaciona com o outro. Para mim, esse item da curiosidade é muito interessante e parece que faz uma virada mesmo nesse processo. Trazendo agora uma perspectiva em relação ao processo, né? Entendendo sempre que não tem uma garantia. Mas a ideia é de, ao longo dessas 5 semanas, a gente abrir espaço para essa energia de proteção, de reconexão com essa sensação, mais do que o pensamento, mas essa sensação de a gente estar protegida, de a gente estar tranquila para poder realizar as coisas no mundo, né? Desbloquear a espontaneidade, conectar com a energia criativa e com o encantamento com a vida. Às vezes eu percebo que a gente perde muito, né? Essas coisas do cotidiano, que a gente está tão no modo automático que a gente esquece de perceber o encanto que o cotidiano, né, que as coisas ordinárias da vida têm. E trabalhar essa coisa da impulsividade, né? A raiva é um sentimento que eu vejo que para as mulheres é muito desafiador. Então, a ideia é que a gente consiga, de alguma forma, ir diminuindo esses impulsos da raiva e criando mais autocontrole e aprendendo a lidar com essa questão da vergonha. A vergonha, ela é muito, muito um tabu na nossa sociedade, assim. Acho que é por isso, assim, a gente às vezes vive algumas experiências e a gente cola nessa experiência e a gente acha que a gente ingesta aquela experiência, né? A gente não deixa ela fluir. A Brené Brown fala muito disso também, assim, que a gente precisa falar do que causa vergonha na gente, porque esse é o antídoto contra a vergonha. Quando a gente faz alguma coisa que causa vergonha na gente, e quando eu falo vergonha, fica parecendo que é uma coisa surreal, mas não, às vezes a gente faz algumas coisas que pra gente a gente fica envergonhada. Não tem a ver com, nossa, eu fui lá e matei alguém e fiz uma coisa super vergonhosa, né, que eu poderia olhar para mim e falar, não, às vezes não é isso, mas às vezes eu falo, né, às vezes eu grito com meu filho e falo, nossa, poxa vida, não é uma coisa que eu gostaria de fazer e fico com vergonha. Então, como é que eu lido, né, com esse sentimento? Já que essa experiência humana, ela vem com o sentimento, né? A gente sente, faz parte da experiência humana. Então, quanto mais a gente aprender a lidar com os sentimentos, melhor, mais a gente vai ter autonomia para poder estar na vida, né, com mais liberdade, com mais fluidez. Então, vão ser 5 encontros. Cada encontro a gente vai trabalhar um período da vida. O primeiro encontro de 0 a 9 meses, o segundo encontro de 9 meses a 3 anos, o terceiro encontro de 3 anos a 6 anos, o quarto encontro de 6 a 13 anos e o quinto encontro de 13 a 26 anos.
E aí vai ser tudo muito prático. A gente não vai trabalhar essas fases no sentido do desenvolvimento, como que é uma criança de 6 anos, de 0 meses. Não, não é isso. A gente vai trabalhar o resgate da história através dos exercícios, da prática da escrita. Não é algo... não é uma aula, né? Não é uma aula, é uma jornada de uma experimentação. Uma experimentação de como é que é ir ali na minha história, agora como adulto, né? E o que ficou... O que eu estou repetindo, o que eu preciso deixar aí, que pronto, já passou. Só te fazer uma pergunta. Claro. Nessas etapas aí, 0 a 9, 9 a 3 anos, é como se eu fizesse, não vou falar uma regressão, não vou usar essa palavra, mas tentar voltar lá e ver o que isso me marcou, negativo, positivamente, seria mais ou menos isso? Entendi direito? É mais ou menos isso, mas é de um jeito mais lúdico do que isso, porque não é assim, o que aconteceu na minha vida. Né? Vão ter momentos, por exemplo... pode falar. Eu não estou entendendo que vai ser uma regressão, não, né? Não. E também, longe de entender que eu vou voltar lá no estudo da psicologia, desenvolvimento infantil, não é isso, não. Não é isso. Que bom que você perguntou. Não é isso. Não é aula de desenvolvimento infantil e não é uma regressão. Você não vai voltar no tempo. Você imagina uma pessoa, por exemplo, que escreve... Vamos ver se eu consigo trazer clareza para esse exemplo. Vamos imaginar uma pessoa que escreve uma biografia dela. Sim. Ela não volta lá, ela conta uma história. Ela conta de acordo com a percepção e a memória que ela tem. De acordo com a percepção e a memória que ela tem. E isso que você trouxe, Josi, é muito importante. Porque quando a gente vai voltar nessas memórias, a gente tem a gente nunca vai voltar lá no tempo e saber exatamente o que aconteceu. O que a gente tem da nossa história é a percepção que a gente teve da nossa história. Que não é a percepção dos nossos pais, que não é a percepção dos nossos irmãos. Se você for pensar, a mesma época, por exemplo, você tinha 0 a 9 meses, que a sua irmã tinha uma outra idade, que vocês viveram a mesma coisa, a sua percepção e a percepção dela é diferente. Sim. Então, a gente não está aqui, né? A gente não está aqui querendo comprovar o que aconteceu ou culpar ninguém. Não, a gente só quer revisitar a nossa história para ver o que daquela experiência eu ainda estou repetindo hoje, para que eu possa soltar isso, porque eu não preciso mais repetir, agora eu sou adulta. Eu posso abrir um parêntese aí? Você falou a palavra, a gente não quer culpar ninguém. Eu tô já há uns 2, indo para 3 anos, Polly, que eu tenho visto a minha mãe de uma maneira muito diferente, coisas que um tempo atrás eu culpava, tipo assim, não, isso aconteceu porque minha mãe era desse jeito. Não, eu tô vendo a minha mãe agora e do meu pai de uma maneira tão leve, eles fizeram o melhor que foi possível para eles fazerem. Né? Na hora que você falou a questão da culpa, eu acho que muitas pessoas ficam culpando os pais. Gente, eles fizeram o que eles podiam fazer com os recursos que eles tinham, né? Exatamente isso, Josi, exatamente. Não tem a ver com culpar os pais, não tem a ver com nada disso, e nem culpar a gente mesmo, né? Porque às vezes a gente culpa a gente também. E não é isso, né? Não tem a ver com culpa, tem a ver com permitir aceitar a história, tem a ver com permitir que tudo aconteceu do jeito que foi e aprender com aquela experiência e deixar aí. Mas, ao mesmo tempo, não ficar, não permitindo, né, que o que a gente sente, o que eu percebo é que, às vezes, a gente é um desafio para a gente sentir os sentimentos. Porque eu falo que o que eu trabalho hoje, basicamente, nos meus atendimentos, é a alfabetização emocional das pessoas. Porque a gente não teve uma educação emocional. E ok, tá tudo certo. De alguma forma, teve razão de ser isso. Teve razão de ser, não é que tá certo. Teve razão de ser no sentido que a gente caminhou para isso, né? Enquanto humanidade, ok, enquanto educação. Era a tendência da época. Era a tendência da época. Era a tendência da época. Então, ok, assim, né? A ideia nesse processo aqui não é a gente ficar julgando, entendendo as coisas. A ideia é a gente permitir que essas emoções elas fluam, até para que hoje também a gente aprenda a lidar com essas emoções de um outro jeito. Porque não tem problema nenhum sentir raiva, por exemplo. O problema é que a gente tem uma criação social de que quando a gente sente raiva, a gente tem que ser agressivo com o outro, com a gente mesmo. E não é isso. A raiva é uma energia de potência, é uma energia, claro, que precisa ser cuidada, porque é uma energia, né, de explosão, é uma energia da ação, mas não é certo nem errado sentir raiva, não é certo nem errado sentir medo. Agora, você como é que deixar o medo tomar conta? Eu posso falar uma coisa? Qual que é a minha relação com a raiva? Claro. Depois que eu tenho uns acessos de raiva, ao invés da raiva
ser uma mola propulsora para eu seguir, tipo assim, usar aquela potência toda da raiva e me impelir a fazer alguma coisa, quando eu tenho acesso de raiva, eu fico tão mal comigo mesma, eu fico me cobrando, poxa vida, uma pedagoga, professora, 26 anos, por que que eu agi assim? Em vez dela me impulsionar daquele, vamos para frente agora. Não, ela me traz, eu dou 10 passos atrás. Isso é péssimo, é angustiante. Sim, sim. E isso pode ter a ver mesmo com essa falta de contato. Porque o que aconteceu? A gente passou a vida escutando que mulher não pode sentir raiva, que é feio sentir raiva, que e isso fica gravado na nossa cabeça. E não é nem só pelos nossos pais, é a sociedade criou essa coisa. Então, o que aconteceu? E às vezes também a gente vive experiência onde a gente vê pessoas com raiva, onde a gente fica muito assustado. E a gente olha e a gente fala assim, nossa, eu não quero ser assim. E de fato não precisa ser assim, né? Não precisa ser, né, virar um leão em cima das pessoas, mas ao mesmo tempo, como que a gente faz para ir chegando perto dessa raiva e de alguma forma não deixando ela, que é isso que acontece, a raiva domina a gente, ou domina porque a gente é tomado da raiva e começa a agir agressivamente, ou domina porque paralisa. E de um jeito ou de outro, de alguma forma, é a raiva dominando, né, a vida. Então, a ideia é a gente, aos poucos, chegando perto, para a gente ir vendo. Talvez, né, a raiva não seja um monstro tão grande assim. Então, e aí a gente vai tendo ferramentas e criando recursos para poder lidar de uma outra forma com esses sentimentos. Você ia falar? Eu tô lembrando. Nossa, desculpa o cachorro, tá? É porque ele tá brigando com o cachorro do vizinho aqui, o barulho. A Nena, de 3 a 6 anos, eu não esqueço aquele encontro que a gente teve lá na clínica. Você lembra que você me atendeu? Eu não esqueço, isso não sai da minha memória. Que o momento que você estava fazendo aquele relaxamento comigo, eu voltei no velório do meu avô, eu tinha os 4, meu avô paterno faleceu, eu tinha 4 anos, aí não sei porquê, meu pensamento, minha consciência voltou naquela época, e depois daquilo, Polly, algo em mim mudou. Ali destravou alguma coisa, que eu lembro que os velórios eram feitos em casa, né? Não existia isso, porque a família do meu pai, não sei, enfim. Se é porque eu não tinha condição, porque realmente era prática da época o velório ser feito em casa. Aí eu olhei, naquele dia eu enxerguei direitinho o corpo do meu avô, todo de terno, sapato. Eu sorri, uma criança de 3 para 4 anos, achei engraçado rir. A minha avó olhou para mim com uma cara tão feia. Eu não sabia que aquilo, Polly, tinha sido uma coisa negativa na minha vida. E ali naquele dia, isso resgatou. Isso não foi legal. Então, assim, ao mesmo tempo que eu descobri que ela olhar para mim com a cara feia, uma cara de reprovação, foi ruim, algo quebrou. Agora, eu não sei te dizer o que isso impactou negativamente na minha vida. Mas é isso. Às vezes a gente fica querendo entender muitas coisas e às vezes só de você tomar consciência da coisa, o negócio já destrava, sabe? Assim, e aqui vai ter um momento que a gente vai fazer um exercício que é um exercício onde a gente vai identificar, né? Mas é o que eu tô te falando, assim, é sempre no que você dá conta. A gente vai identificar um pouco assim, os padrões e como que esse padrão interfere na nossa vida. Talvez você consiga ter mais clareza, mas o meu convite assim, é para você não ficar presa nisso, sabe? Assim, porque quando você sente que destravou, que de fato só você tomar consciência do fato já é algo muito importante, porque o que acontece? E esse exemplo que você trouxe é tão maravilhoso, porque é muito que a gente vive mesmo nesse processo. Porque o que acontece? Quando uma criança de 3 anos, imagina, ela vê uma pessoa que ela ama, que é uma referência para ela, olhando para ela com aquele olho, como se, né, se a pessoa fosse, aquilo marca ela. Aquilo fica registrado. E por mais que às vezes você não lembra, porque nosso cérebro, nosso corpo é perfeito, maravilhoso, então ele tem um mecanismo de cuidar da gente, não deixar a gente lembrar essas coisas, até para a gente poder viver outras coisas, estar aqui agora, e sobreviver a algumas coisas que às vezes, né, foram muito desafiadoras, então a gente esquece. Mas de alguma forma, aquilo fica registrado no nosso corpo. Então, à medida que a gente vai tendo consciência, é como se fosse abrindo espaço. Né? A sensação que eu tive quando eu vivi esse processo e que eu escuto as mulheres falando é isso, assim, é como se a gente fosse abrindo espaço, sabe, assim, dentro da gente para outras coisas. Sim. E é assim, é nesse lugar de sutileza, sabe? Isso é que é o mais legal, assim, não é... E eu não sabia que isso tinha impactado de forma tão negativa na minha vida, eu não tinha essa consciência. Naquele momento ali no reposturário, é que veio.
ao mesmo tempo que eu lembrei do que aconteceu, voltei lá no passado, quebrou também algo que pesava nos meus ombros, algo que me incomodava. Sim. Mas é só um parênteses que eu abri, que na hora que eu vi ele 3, 4 anos, eu lembrei disso. Maravilhoso. Mas foi ótimo você falar, porque traz muita essa clareza mesmo de como que é o processo. É isso mesmo. E a gente vai até no quinto encontro, né, que é de 13 a 26 anos. E os exercícios, como é que vão ser os exercícios? A gente vai sempre escrever de uma forma orientada sobre a história. E é muito legal, porque quando a gente começa a escrever, se você quiser perguntar para alguém, perguntar para sua mãe, para seu pai, tudo bem, pode perguntar. Mas se não quiser, é interessante, porque quando você começa a escrever e quando você começa no processo, as coisas vão vindo, as informações vão vindo. É muito interessante. Assim, não adianta falar, porque a pessoa precisa experimentar. Mas a ideia é essa, a gente vai escrever sobre essa experiência. A escrita, ela é muito terapêutica, ela é muito poderosa. Eu estou muito impressionada com o que está acontecendo na vida das pessoas que estão tendo essa prática diária de escrita, sabe? E às vezes de escrita livre, sobre o que está sentindo, sobre o que está pensando. É como se você, de fato, tirasse de dentro de você, tomasse distância e conseguisse dar outros passos. Então, assim, escrever, além de ter todo um processo neurológico, né, que eu não vou entrar muito aqui, já é comprovado cientificamente, através de várias pesquisas, o poder que tem a escrita. Então, a gente vai escrever muito. Inclusive, eu oriento que vocês comprem um caderno, né, só para essa jornada. Okay. E eu vou encaminhar também meditações que vocês vão gravar e ouvir com a própria voz. Eu posso gravar e me enviar para vocês, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa de quando você grava e você escuta a sua voz. Isso também traz um outro lugar, uma outra perspectiva para o processo. Então, durante o encontro, a gente vai ter muitas escritas e as trocas em duplas, que, na verdade, se você topar e se a gente ficar só nós duas, eu vou pensar como é que a gente vai fazer. E vão ter atividades extras também, que vai ser para quem quiser aprofundar no processo. Não é obrigatório, mas são atividades que potencializam e que são, né, são legais fazer, mas não é obrigatório, não. Ok. Tem alguma dúvida, Josi, em relação aos exercícios? Não, tá tranquilo. E aí vão ter alguns momentos que eu vou pedir, mas eu vou mandar isso tudo por e-mail. Assim, vão ter momentos que eu vou pedir para você escutar músicas daquela fase, ou observar as crianças, né, naquela fase, porque isso também vai conectando a gente com as memórias, né, vai ajudando a gente a localizar durante uma semana e a outra. Sim. Algumas dúvidas que eu pensei que as pessoas podiam ter, mas se você tiver outras dúvidas, você pode falar também. Os encontros eles não vão ser gravados, né? Então eles vão ser ao vivo e quem estava, quem não está, não está. Essa é uma experiência que eu acho que não é uma aula, então não dá para poder compartilhar com outras pessoas depois. Então, assim, a gente precisa ter aquele compromisso de estar lá no dia. Assim, lógico, se acontecer alguma coisa, a gente precisar remarcar e todo mundo concordar, tudo bem. Mas tirando esse acordo prévio, os encontros vão ser naquele dia, naquele horário marcado, e não tem como, né, ser em outro momento. E esse ponto que eu gosto muito de marcar, né? Cada um vai vivenciar a jornada de acordo com o que dá conta no momento. Porque às vezes quando a gente fala de revisitar a história, as pessoas ficam com muito medo. Eu percebo às vezes que as pessoas ficam com muito medo, né? Falam assim, eu não quero mexer nisso não. Isso já passou, eu não quero ficar cutucando ferida. Mas é isso, né? O que eu coloquei na mensagem para vocês hoje. Assim, o Jung, que era um psicanalista e junguiano, inclusive, né, que veio depois de Freud, já trouxe uma outra perspectiva, inclusive, da psicanálise. Ele fala isso, que enquanto a gente não conhecer nosso inconsciente, ele vai continuar guiando a nossa vida e a gente vai chamar isso de destino, né? Porque, de alguma forma, o que está guardado, ele fica também moldando os nossos comportamentos. E se a gente não conhecer, a gente fica com menos possibilidades de escolha, né? Então, é confiar no processo que nosso corpo, nossa mente, nossa espírito tem uma sabedoria. Em relação ao investimento, agora o valor é R$250 e eu posso conversar sobre valores, né? Se alguém quiser participar e achar que esse valor nesse momento não é possível, porque eu acho que a minha intenção mesmo é a primeira vez que eu faço esse projeto nesse formato, né? Então, eu tenho feito nos atendimentos individuais, mas eu tenho muita vontade de fazer nesse outro formato. Então, a gente pode conversar sobre valores. Você tem alguma dúvida, Josi? Não, tá tranquilo. Então, tá bom.
Então, era isso que eu tinha pensado, e aí na semana que vem a gente começa o primeiro encontro, mas eu quero que você sinta aí, né, Tá, o que a gente falou, o que te tocou, e como pode. é que seria. Oi? Deixa eu ver, travou. Travou? Tá me ouvindo O que agora? você falou. Não, agora sim, agora sim. Tá me ouvindo ou travou? Josi? Josi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Josi? Rafa, por quê? Tô te ouvindo, mas não tô te Ah, vendo agora. Estou te ouvindo, você mas não não tô tá me te. vendo? Sim, voltou. Voltou. Ó, eu até tirei o compartilhamento da tela, porque eu, às vezes pesa. Tô vendo. Mas aí é isso, Josi. Aí você sente aí. Essa semana eu ainda vou continuar divulgando, né? Porque é na semana que vem. Vou usar alguns trechos aqui do vídeo para poder divulgar. Mas se acontecer, né, de outras pessoas não sentirem que seja o momento, se você quiser continuar, eu tenho muito interesse. Para mim vai ser um presente, porque acho que é isso, né? A gente está nesse processo de autoconhecimento. Então, quando eu estou também nesse processo com outra pessoa, é uma forma também de me cuidar, mas eu quero que você fique muito à vontade, né, para poder sentir o que nesse momento faz sentido para você.